Paz do Senhor para todos. Meu nome, bom, você já sabe meu nome, né? Meu nome é Elisa Toma. Eu sou casada também. Eu vou começar que nem o pastor João. E sou casada com o pastor Eduardo Toma, está aqui. Fica em pé, Monte. Aqui, ó. Pastor Eduardo Toma. E eu estou com a Marina aqui, que é a primeira pessoa que eu evangelizei. Vou contar a história, calma. Vocês vão ver tudo. E eu tenho 3 filhos. O mais velho tem 41 anos. Ele se chama Daniel. A minha filha do meio chama Juliana. Ela tem 38. E eu tenho... Uau! Bem que eu gostaria, né? Nem vou falar minha idade, certo? E minha mais nova tem 34. E ela se chama Cristiane. E eu tenho 2 netinhos. Um se chama Pedro e a outra Ana Júlia. Então, está apresentado. Agora todo mundo conhece já a minha família, certo? E gostei muito da forma como o senhor começou a palestra, falando da família, que família é tudo, né? E glória a Deus pela vida de vocês. Eu vou ser bem simples, porque eu sou simples mesmo. Vocês vão ver que eu vou contar histórias aqui. E, na verdade, assim, quando eu me converti na faculdade. Né, na ABU, que é a Associação Bíblica Universitária, é um pessoal jovem que faz evangelismo na escola, né, na universidade. E eu me converti através desse trabalho de jovens. E desde que eu me converti, e eu comecei a frequentar a igreja, tudo, eu sempre trabalhei na igreja, sabe? Dentro da igreja. Então, trabalhava com adolescentes, jovens, senhoras e mulheres, e isso, aquilo, super envolvida. Foi a diaconia, né, amor? Ficar na porta. Mas aí chegou um tempo, que é aquilo que o pastor falou. Eu me identifiquei muito com o que o senhor falou. Vamos ler esse versículo aqui, que eu vou colocar aqui. Romanos 10, de 13 a 15, ele fala isso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Chegou um tempo na igreja, gente, não é que eu não fazia nada, fazia muita coisa. Mas chegou um tempo na igreja que aquilo me incomodou. Eu falei assim, gente, eu queria tanto falar de Jesus, pregar a palavra para uma pessoa que não conhece Jesus. Isso começou dentro, é de dentro para fora, né, pastor? Dentro de mim, aquela vontade. Só que eu não sabia evangelizar, né? Não sabia falar, tinha vergonha. Tinha dificuldade, porque sempre trabalhando dentro da igreja é fácil trabalhar, mas fora, e lá fora, enfrentar, é difícil. Então, para mim, né? Para mim, não sei, para muita gente não é, mas para mim, naquela época, era muito difícil. Então, eu falei assim, eu trabalhava num trabalho de criança, era a tia líder do trabalho de criança na minha igreja, mas aquilo me incomodava. Eu falei, não, eu preciso falar de Jesus, eu não sei. Quem aqui na igreja sabe evangelizar? Quem que evangeliza aqui na igreja? Comecei a procurar dentro da minha igreja uma evangelista. E encontrei, era uma senhora chamada Mônica. Ela era até tia lá do trabalho de crianças. E eu fui até ela, falei, Mônica, você é evangelista? Ela falou assim, eu sou, você sabe pregar para a pessoa de fora, assim, uma pessoa que não conhece? Sei. Ai, me ensina porque eu quero aprender, falar de Jesus, sabe? Ela, você quer? Aí eu quero. Falei, então tá bom. Aí eu falei, vou conversar. Ela falou assim, eu quero que você ore por uma moça chamada Marina,
Nós vamos orar por ela por 40 dias. Aí eu fiquei pensando, bom, orar. Tudo bem, vamos orar. Aí comecei a orar, orava todo dia pela Marina, nem conhecia ela, nem sabia que era japonesa, tá? Eu só sabia o nome. Comecei a orar por ela, comecei a abençoar, comecei a falar a Deus, fala com ela, quebra as barreiras. E comecei a orar. Aí, uma semana antes de abordar e falar com ela, a Mônica falou assim, agora, Elisa, começa a jejuar. Eu falei, puxa, mas jejum. Orar também é jejum. Aí ficou mais difícil. Aí eu falei, bom, tá bom, então vamos começar a jejuar e orar. Uma pessoa que eu nem conhecia. Aí jejuando, orando, né? Jejuando, orando. E aí chegou o dia. E agora chegou o dia que eu vou aprender. Vou falar de Jesus para a pessoa. Aí ela chegou para mim e falou assim, então vamos lá, vamos. Aí peguei o carro, peguei ela, fomos. Chegamos lá na casa da pessoa, da Marina, tocamos uma campainha. Aí eu rapidamente falei assim para ela, ô Mônica, eu não conheço a Marina, então você me apresenta, tá bom? Tudo bem? Ela falou assim, mas Elisa, eu também não conheço. O quê? Aí a Marina já estava apontando assim, eu não dava para sair correndo. E eu sou japonesa, gente. Imagina eu japonesa, que não gosta de incomodar, educação, sabe? Essa coisa de japonês. Morrendo de... Gente, aquela hora me deu um frio assim. Eu falei, ai, agora eu não posso correr, agora tem que encarar. Aí eu falei, morrendo de vergonha. Aí a Marina, oi, tudo bem? A Mônica, com uma cara assim, tranquila, chegou, oi, tudo bem, Marina? Prazer em te conhecer, como se ela conhecesse a pessoa, né, tipo, soubesse, né, de alguma coisa. E tudo bem, e a Marina, educadamente, tudo bem, Marina, né? Aí, essa aqui é a minha amiga, Elisa. Prazer. Aí ela chegou e falou assim, entra. Ah, eu sou amiga, meu marido trabalha com você. E a Mônica já foi entrando, né? E eu atrás, meu Deus do céu, isso aqui que é evangelismo. Aí ela chegou, nós entramos na casa, ela começou a bater papo com a Marina, eu ali quietinha, no meu canto. Aí, de repente, a Mônica levanta assim, né, Marina? Não sei se você lembra. Eu não lembro dos detalhes, né, Marina? Mas... Aí a irmã levantou e falou assim, sabe, nós viemos hoje aqui para orar com você. E eu falei, gente, essa moça ela é muito, como fala, quando a pessoa é ousada? É muito ousada, né? E eu morrendo de vergonha. E aí ela falou assim, e aí a Marina, posso orar por você? Aí a Marina falou, pode. Educada, Marina. Aí ela começou, quando ela começou a orar, gente, eu senti a presença de Deus ali, fechei o olho, porque eu já estava morrendo de vergonha, né? Fechei o olho. Aí ela e começou a orar pela vida Marina, falar. Quando ela terminou a oração, eu abri o olho, a Marina estava em prantos. Né, Marina? Marina estava em prantos. Sabe aquele medo? Aí eu fiquei toda corajosa, né? Ali em prantos, ali, quebrantada. Aí me deu aquela coragem, né? Aí a Mônica chegou e falou assim para ela assim, Marina, você aceita fazer um estudo da Bíblia? Aí a Marina, aceito. Combinado, uma vez por semana, na casa da Elisa. Na minha casa? Na minha casa, Marina. Aí ela já combinou o dia, a hora, a noite, nem perguntou nada, já, sabe? E ali nós começamos a estudar a Bíblia com a Marina. E a Marina é engenheira, né? Imagina, japonesa, engenheira, bem racional, né? Para um lado espiritual. E ali a Marina foi, e ela todo dia a Mônica trazia um estudo, e eu falei assim, gente, mas ela não tem nenhuma anotação, nada, nenhum papel para trazer. Mônica, o negócio é o seguinte, eu quero perguntar uma coisa.
Esses estudos que você traz aqui, você tem escrito? Ela falou, não, tá tudo aqui, ó. Falei, gente, tá tudo ali. Bom, então vou começar a anotar, né? Aí comecei a anotar numa folha de papel tudo que ela falava, os versículos e tal. E uma metodologia que ela usava era de pergunta e resposta. Então ela fazia algumas perguntas para a Marina pensava, respondia, ela falou assim, pois essa resposta está na Bíblia. E ela na Bíblia e estudava a Bíblia. É uma forma de fazer a pessoa a memorizar. Aí a Marina se converteu, né? Se batizou, aceitou Jesus, tudo nesse processo ali. E hoje a Marina é a líder do trabalho de evangelismo da nossa igreja e é co-líder comigo no trabalho do Ministério Geral da nossa igreja. Então, glória a Deus pela vinda da Marina, porque ela cresceu. E eu vou falar uma coisa para você. Toda pessoa que se converte lendo a palavra, dá crente bom. Dá crente bom, viu, pastor? Dá crente muito bom. Porque ela se converte com fundamento. Ela se converte ouvindo a palavra. Entendeu? E eu coloco esse versículo aqui, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus, Ele tirou o medo meu. Naquele dia, Deus quebrou algo dentro do meu coração. E eu parei de sentir medo de falar de Jesus para as pessoas. Foi aquele dia, primeira experiência com Jesus, naquele dia, falando mesmo de Jesus. E dali por diante, cada vez que eu dava um estudo, certo? Eu ia cada vez mais perdendo medo de falar de Jesus para uma pessoa não convertida. Não é pessoa convertida, não é crente de igreja, não. É lá fora. É lá fora. Com as pessoas que não conhecem Jesus. E aí foi... E eu tinha um monte de testemunho, um monte de gente aí. Antes eu contava quantas pessoas se convertiam, se batizavam. Agora eu não conto mais. Mas eu queria contar essa história, o testemunho do João, porque o João foi maravilhoso. Vocês vão dar risada, né, no começo, mas vocês vão ver que esse versículo, João 8,32, conhecerão a verdade os libertará. Toda palavra, ela é verdadeira e ela é real. Acontece. Então, com o João foi assim. Eu ia no cabeleireiro. Aí chegava no cabeleireira, minha cabeleireira era cristã, evangélica. Aí ela começava a cortar meu cabelo. Gente, cortar o cabelo. Aí ela falava assim, ai, porque eu vou terminar meu casamento. E eu vou, porque meu marido bebe. E eu assim, ai meu Deus do céu, tá cortando meu cabelo. E ela, né, nervosa, porque o marido bebia. Porque eu falo e tal. E ele, e isso, aquilo, porque meu marido bebe, eu vou terminar meu casamento. E eu falei, só um pouquinho, mana. Ó, o negócio é o seguinte, posso fazer um estudo da Bíblia com ele? Você não conhece meu marido, Elisa? Falei, não conheço mesmo, você está falando, mas eu não conheço. Então ele foge de crente, ele detesta a gente crente. Se os cristãos vêm na minha casa, ele sai pela porta do fundo, vai embora. E eu tenho orado, faz 20 anos que eu estou orando para ele se converter, Elisa, meus filhos estão orando, tal, isso, aquilo, mas ele foge. Aí eu falo assim, bom, tudo bem, então tá bom. E ela continuava cortando meu cabelo. Aí chegou um dia que nós fizemos na nossa igreja um evento. Toda igreja ela deve fazer isso. Ela deve fazer um evento para pessoas não cristãs virem para dentro, né? Para dentro. Então nós fizemos um jantar, né? Evangelístico, né, Marina? Aí fizemos jantar evangelístico, veio um monte de casais, um monte de gente que não era cristã. Aí ali a gente pegou os nomes das pessoas e tal, não sei o quê. Eu fui na Ana, fiz meu cabelo para aquele jantar, tudo, tal. Passou o jantar, depois de uma semana ela chegou assim,
Estou muito triste, Elisa. Falei, mas por quê? Porque teve o jantar e você não chamou o João para ir no jantar. Ah, mas não foi você que falou que ele detesta crente? Mas vai jantar, né? Eu falei, tudo bem. Então, não seja por isso. Nós vamos fazer o jantar, uma macarronada, vai ser uma coisa mais simples, mas é uma macarronada feita por um irmão que sabe fazer macarrão. Vamos lá, vamos. Chama o João. Chamou o João. Chegou no jantar, macarrão no João. Eu estava lá, né? Sabe como se agrada um homem? Estômago. Todo homem é pelo estômago. Você ganha um homem pelo estômago. E o João, macarrão no João. Chegou no final, tal, e sobremesa pro João. E eu, né? João aqui, João ali. Enchia a barriga dele. Não ia falar pança, mas a barriga. Aí, chegou no final, eu sentei do ladinho dele, assim, falei assim, João, como fiquei feliz que você veio, né? Então, eu queria fazer um convite, porque eu sou direta, gente, eu não fico enrolando. Eu aprendi com a Mônica. Não gosto nada de enrolação, é direto. Eu queria te convidar para você estudar a Bíblia. Sabe o que ele virou para mim e falou? Gente, vocês têm que estar preparados, viu, para esse tipo de resposta. Ele chegou para mim assim, não gosto de crente, não gosto de Bíblia e não gosto de igreja. Sabe que naquela hora eu fiquei assim, Jesus, rápido, o que eu vou falar para ele? Aí eu falei, você não gosta de crente, não gosta de igreja e não gosta de Bíblia? Pois esse estudo foi feito para gente que não gosta de igreja, não gosta de Bíblia e não gosta de crente. Viu? É para você, foi feito para você. E é verdade, gente, não é verdade? Eu fiz para... Aí eu olhei bem para ele e falei, isso é para você. E olha, eu vou falar uma coisa. Faz um só. Porque tem 14 aulas, gente. Um estudo só. Se você não gostar, continua sua amiga, nós vamos te chamar para comer macarronada e tudo bem, não tem problema. Tá bom? Mas uma vez só. Me dá um estudo. Aí ele olhou para mim e ficou pensando e falou assim, olha, por educação, eu vou fazer uma aula. E eu, uau! Você vai fazer uma aula? Glória a Deus, uma aula. Gente, caiu na rede, peixe. Falei, agora sim. Fui na casa dele, cheguei na casa dele, sentei lá. E ele, Elisa, eu já te falei, né? Não gosto de crer, não gosto de Bíblia, não gosto de... Já falou. Ok. Agora, vamos começar a aula? Vamos. Aí comecei a aula. Comecei a aula. E tal, deu 1h30 de aula, gente, 1h30 de aula. E eu falei, 1h30. Tá bom, João, obrigada, viu? Você foi muito educado. Obrigado, você fez a aula, 1h30 de aula. Estou agradecida. Mas eu não terminei, porque 1h30 de aula é muito tempo. Mas, como você já fez essa 1h30, já tá bom, né? Ok. Ele olhou para mim e falou assim, você não terminou? Eu falei, não. Então, semana que vem você termina. Semana que vem eu termino. Semana que vem eu voltei, terminei, comecei a segunda, depois eu voltei, fiz a terceira aula ele aceitou Jesus. Olha que bênção, glória a Deus. Aí a bebida, Elisa. Bom, a bebida é o seguinte, deixa eu contar essa história aqui. A bebida
ele foi parando, né? Conforme foi indo, ele foi parando, não ia mais no bar, não sei o quê. Aí começou a trazer as bebidas, colocar dentro da geladeira, pastor. Tomava lá dentro de casa. Aí, porque ele era viciado, tá? Não era assim, tomar assim. Ele era viciado, ele era alcoólatra. E aí, aí chegou no final, ele quis se batizar. Aí a irmãzinha, a esposa dele falou assim, Elisa, você vai batizar o João? Ué, ele quer Jesus. Quer se batizar? Quer se comprometer? Ou sim, mas ele está bebendo ainda. Um pouquinho, mas ele está. Falei, bom, Jesus, ele chamou quem? Chamou os tudo certinho? Chamou os pecador. Falei, irmã, deixa eu perguntar só uma coisa. Jesus chamou quem? Quem que Jesus está procurando salvar? O pecador. Bom, então. Então é o seguinte. Jesus chamou, ele aceitou, ele quer Jesus, vou batizar. Aí ela batizou. Na primeira semana que ele se batizou, veio 40 dias de jejum da nossa igreja. Aí pergunto para vocês, o que o João jejuou? Quer acertar? É uma bolachinha. Isso, bebida. Ele jejuou bebida e nunca mais voltou a beber. Jesus é maravilhoso, não é? Por quê? Porque ele se comprometeu com Jesus. Se batizou, se comprometeu com Jesus, falou assim, agora eu vou jejuar. Porque era uma coisa da carne dele. E ele venceu, em nome de Jesus. Então, glória a Deus, João, eu aprendi que a verdade é que libertou ele, que salvou na prática. Ele começou a escutar a Bíblia e se converteu. Amém? Bom, aí Deus vai me dando. Eu lembro assim, uma passagem assim, Davi, ele venceu primeiro o quê? Um leão, um tigre. Tigre não tinha naquela época, né? O urso, né? Eu estou falando, ó, o pastor, o senhor me fala, tá? Me corrige aí. O urso, né? Então, ele foi acostumando a matar os bichos que vinham comer as ovelhas e tal, não é? E eu fiquei pensando que é a mesma coisa. Deus foi me dando as dificuldades, as pessoas, cada uma vinha com uma dificuldade e fui treinando, né? Tal. Aí chegou uma irmã chamada Cláudia e primeiro ela se converteu, né? A Cláudia Bi. E ela se converteu também dando sal para ela. Ela era católica, não posso falar religião, certo? Ela era muito idólatra, tinha muitas coisas assim que prendiam ela na religiosidade. E aí ela chorou, se quebrantou, e a gente foi falando de Jesus para ela, foi falando a palavra, e ela foi se quebrantando, se converteu, se batizou, tudo bem. Aí ela chegou para mim e disse, Elisa, oi, você pode dar a aula do sal para o meu marido? Eu falei, ok, vamos lá, né? Se converteu, né? O marido vinha trazer ela na porta e ia embora. Ela trazia ela na porta da igreja e ia embora. Aí ela falou assim, não, eu quero o meu marido, me converti agora, eu quero minha família. Assim, mas eu vou começar com meu marido. Eu falei, ok. Aí, gente, fui lá na casa dela, pensando, meu marido, né? Então, vamos lá. Quando eu abro a porta, e quando ela falou assim, agora vamos, gente, vamos todo mundo. A Elisa vai dar aula. Todo mundo, seu marido, né? Não, ela sentou. Presta atenção, gente. Ela sentou na mesa. O marido, aquele cara 1,90 m, né? Aquela cara de bravo, né, Marina? O marido, cara. Aí sentou. A mãe dela, uma senhorinha, bem, sabe, de cabelinho branco, assim. Aí sentou duas adolescentes, uma de 15 e outra de 13, na mesa.
Pensa, pastor. Aí sentou um menininho de 9, né? Tudo na mesa, assim, me esperando para eu dar aula. E eu, Jesus, como é que eu vou dar aula? Uma diversidade de idade, assim, sabe? Aí eu falei assim, Espírito Santo, me ajuda. Aí eu comecei a dar aula. No meio da aula, gente, era assim, era até engraçado, vocês vão rir. Mas o marido assim. A senhorinha de idade, ela fala assim, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Eu, ai, uma hora a senhora vai entender, calma. A gente vai devagarzinho. Aí a adolescente, a de 15, ela revirava o olho assim, ó. Eu falava a palavra e ela. Aí a de 13, tinha um espelho assim na mesa da sala, assim, ela virava, ela no espelho. Enquanto estava falando de Jesus, a Bíblia, ela. O de 9, gente, não parava na cadeira. Pulava. Eu falava assim, Cláudia, não tem como segurar o Igor? Deixa ele, Elisa, deixa ele. Eu falei assim, meu Deus. Quando eu saía da aula, gente, eu estava acabada. Sabe quando um caminhão passa no meio? Assim, Jesus, eu vou separar. Não tem condição. Eu não tenho condição. Eu não tenho essa capacidade. Jesus não tem. Se o Senhor me der capacitar. E aí eu olhava para Cláudia com aquele sorriso maravilhoso de quem? Puxa, minha família, ouvindo de Jesus. E eu, vou ter que continuar com a família. Aí eu continuei com a família. E a avó lá, não estou entendendo, o outro pulando. Gente, foi um... Olha, até a metade, assim, eu falava assim, Jesus, tem misericórdia. Não vai converter ninguém nessa família, porque tá difícil. Eu não consigo. Aí foi indo. Daqui a pouco, estava todo mundo lendo, até a avó. Se você perguntar como aconteceu, não sei. Não sei dizer. Isso é a ação do Espírito Santo, da palavra de Deus. É tudo isso. E aí foi indo. O que aconteceu? Quando chegou no último estudo, a família toda aceitou Jesus e quis se batizar. Até o Igor, só que o Igor não deixei. Igor, nossa, deixa. Eu, não, você é novinha ainda, novinha. Não. Com 11 anos a gente volta a falar. Né? E se Jesus voltar? Eu falei, não vai voltar. Vai esperar você se batizar. Né? Aí, tal, quando chegou 11 anos, se batizou. Hoje, é uma bênção essa família. A Cláudia é intercessora, o marido dela, né, amor? É governo na igreja, lá na nossa igreja. A menina que ficava olhando no espelho, assim, a Bárbara, ela é missionária, pastora, Bolívia, a bênção. Pensa uma pessoa que prega, fala que o aluno fica melhor que o professor, pensa numa pessoa que ficou melhor que eu, entendeu? E hoje ela é uma bênção. E o Igor hoje, ele é do louvor, faz músicas para Jesus, tá? É uma bênção. E a família inteira, a Pamela também é uma bênção lá, está trabalhando no trabalho acho que missões também, a Pamela. Então, gente, você vê, eu e minha casa fala assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse versículo aqui caiu na casa da Cláudia. Verdadeiro. Eu vi a fé dela. Gente, a fé dela. A fé com que ela se alegrou, com que ela creu. Eu estava achando muito difícil. Mas ela cria absolutamente que o Senhor tinha entrado na casa dela.
E aí a salvação chegou e pegou toda a família. Glória a Deus! É agora o testemunho de Marcel. Vocês não querem saber, né? O testemunho de Marcel. Passa. Não, o Marcel foi interessante, porque a namorada dele, que era cristã, filha de uma amiga minha lá da igreja, ela chegou para mim e falou: tia, tia, a senhora pode dar sal para o meu namorado? Ele chama Marcel. Eu falei: ok. Só que, tia, vou falar uma coisa. Eu falei: diga. Ele é ateu. Ele só é ateu. Simples. Ele não crê. E ele é muito inteligente. Naquela época, gente, quando Deus mandou o Marcel, eu já tinha tido muita experiência com a palavra de Deus, pregando a palavra. Porque quando Jesus fala, ide, pregai o evangelho, é porque o poder não está em você. Não está na tua capacidade de convencimento. O poder de quebrar, de falar com uma pessoa, é a palavra. A palavra pregada, você prega a palavra, você tem fé na palavra, você transmite aquilo. E a palavra de Deus, ela tem um poder. Ela tem poder de salvar uma pessoa. Por isso que Jesus falava, prega a palavra. Prega. E é exatamente isso que aconteceu com o Marcel. Olha lá, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Querido, não tem nada mais poderoso que a palavra de Deus para uma pessoa aqui no mundo. Não tem. A palavra pregada, ela estudada, ela falada, ela pregada por você, para uma pessoa que não conhece a Jesus, ela penetra profundamente. O Marcel foi assim, eu fui no jantar, sempre jantar, né? Não sei porquê, né? Chamaram o Marcel, jantar, Elisa estava ali. Oi, Marcel, tudo bem? Tudo bem? Conheço o Renato? Tudo bem? Aí, eu falei, como é que eu vou convidar esse rapaz para estudar a Bíblia? Vou ter que convidar, né? Certo? Porque ninguém tem coragem de convidar. Quem vai cuidar? Elisa, você vai lá e convida. Eu falei, ok. Aí, eu fiquei pensando, ele é meteorologista, né? Estou na USP, clima-tempo, cara bambambam. Eu falei, Marcel, soube que você é o cara que sabe tudo sobre essa área, né? Eu falei, pois eu não sei nada. Tem um assunto que eu não sei e que eu sempre gostaria de saber estrela, sei lá, planeta e tal. Nunca estudei isso. Vamos fazer uma troca? Você me dá uma aula de... sei lá, de planeta, desse negócio aí que você conhece bem, você é inteligentíssimo, você tem que dar uma, né? Aí, eu te dou uma aula de Bíblia. Porque se tem um assunto que você não conhece, é a Bíblia, não é verdade? E se tem um assunto que eu não conheço, é planeta. Então, a gente troca. Você me dá uma aula do que você sabe e eu dou uma aula do que eu sei. Aí, ele falou assim, ok. Caiu na rede, peixe. Aí fomos lá, sentou ele, sentou eu. Aí começamos a estudar a Bíblia. Sabe o que ele falou para a namorada dele? Depois que a gente fez, né? Ele falou assim, eu fui para provar
para aquela japonesa, que Bíblia, e para minha namorada, que Bíblia, esse negócio de Bíblia aí é só para gente fraca da cabeça. Gente fraca da cabeça. Aí nós começamos, e estuda a palavra. Ali já estava na apostila, né? Daqueles folha de papel já foi para uma apostila, né, Marina? Já estava uma apostila, já estava uma forma um pouco mais estruturada. Ali eu pegava a apostila e pega aquele versículo, pai, pergunta e fala e tal. E eu estava com receio do quê? Eu estava com receio das perguntas dele. Mas quando fala que Deus capacita, é nessa hora que Deus capacita, porque na hora você não tem essa... Eu não sei, eu não sou doutora da Bíblia, pastor, não sou. Mas, e eu ficava pensando, um cara desse aí vai me colocar... E aí eu falei assim, não, mas eu tenho que falar de Jesus para ele. E Bíblia. Aí sabe o que ele fazia? Ele pegava... Eu dava aula, sabe que ele chegava em casa? Ele falava assim, mas eu vou pegar essa japonesa, que eu vou estudar agora, essa Bíblia, vou saber mais que ela, e eu vou pegar ela, mostrar para ela que ela está errada. E estudava, foi a melhor coisa que ele fez. Estudava a Bíblia, estudava. Não foi dessa vez. Mas na próxima aula eu pego ela. E segunda aula, ele chegava em casa e se converteu. Se converteu. E sabe o que eu acho mais tremendo de pregar a palavra? É que quando a pessoa se converte lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, ela acostuma, porque você acostuma ela a estudar a Bíblia toda semana. Toda semana ela está estudando. Toda vez. Aí ela vai acostumando a estudar a Bíblia. Quando você menos espera, quando eu falei terminou, acabou. Você entregou a vida para Jesus e tal, quis se batizar, se batizou. E ele amava ler a Bíblia. Porque as pessoas falam assim, Elisa, mas acabou, eu quero continuar. Tem continuação. Os cursos da igreja, vamos lá. Casados para sempre, sei lá, não sei o quê. Tem tantos cursos, né, que a gente faz na Bíblia. E vamos lá. E continua. Vamos fazer o percurso de crescimento. Na nossa igreja tem um percurso de crescimento. Então, a pessoa vai, caráter, depois do próximo curso, não sei o quê. E eu falei, continua estudando. Só que ele já se converteu. E aí, o Marcel se converteu, ele queria estudar a Bíblia, pastor. Queria estudar a Bíblia. Aí não tinha Bíblia. Tinha Bíblia. Só que tinha que carregar aquela Bíblia grande. Ele ia no metrô, às vezes, pegava não sei o quê, e tinha aquela Bíblia grande. Ele falou assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer um app só para mim, da Bíblia. Aí ele inventou isso. Inteligentíssimo. Fez um app da Bíblia para ele. Aí o vizinho gostou, o outro irmão gostou, e aí ele foi dando, e construiu a Bíblia JF. Agora pensa, irmão, Jesus, quando ele multiplicou os pães, tinha quantos pãezinhos? Vamos ver se vocês são bons de Bíblia. 5 pãezinhos. Quantos peixinhos? 2. Alimentou quantos mil? Um monte de gente, tá? Não vou perguntar, não vou falar. Um monte de gente, mais de 1.000 pessoas ali que estavam já, 700, sei lá, né? Eu creio que Deus multiplicou. Porque a Bíblia JFA tem 4,5 milhões de usuários único mês. Multiplicou ou não multiplicou? Está em 178 países. Pensa. Com um Marcel que se converte, gente. 28.525 usuários do SAL, que é esse curso aí, de 14 aulas,
que no final, gente, presta atenção, eu era avessa com o negócio desse negócio aqui, ó, de filmar, sabe? A pessoa começava a filmar, já perdia a graça, unção, não sabia mais. Não filma, não filma. Ali na Bíblia JFA eu fui obrigada a aprender a falar em vídeo. Olhar para a câmera e ministrar para a câmera. Negócio assim, impressionante. Como é que eu vou ministrar para uma câmera? Estou vendo a pessoa. Tem que falar o salmo para uma pessoa que eu não estou vendo. Ah, Jesus já é demais, né? Mas foi isso que eu fiz. E foi isso que Jesus quis que eu fizesse. Então eu fiz. Né? E hoje tem 28 mil usuários que acessam o SAL. São professores, são cristãos que estão dando SAL. Que estão evangelizando com material. Aquele material que foi na folha de pão lá no início. Olha como Deus multiplicou o número de pessoas que têm acesso ao material. Entendeu? Qualquer cristão pega aquele estudo. Bom, a gente dá um treinamento, né? O pastor falou, para você ser um bom professor, você precisa treinar. Certo? Mas não é aquele mega treinamento, porque você vai evangelizar o teu vizinho. Você vai evangelizar a tua tia, o teu tio, teu irmão, tua sogra, sei lá quem você vai evangelizar, mas uma pessoa próxima, um amigo do trabalho. E o CP eu fiz para a pessoa porque as pessoas dão desculpa mesmo, pastor. Chega para ela e fala assim, você pode evangelizar. Só pegar o material e falar, né? Só dar aula. Aí a professora, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não tenho... Ah, não. Você pode cuidar, pelo menos? Orar por essa pessoa? Ah, posso. Então tá bom. A aula quem dá sou eu. Aí eu fiz o CP. O que é o CP? Aula gravada. Gravei as aulas. Eu dou as aulas. A pessoa escuta. Eu tive que diminuir muito o conteúdo. Por quê? Porque são vídeos de 20 minutos de aula. Mas a pessoa escuta a hora que ela quer, como ela quer. Ou a pessoa que vai acompanhar essa vida que está se convertendo, é que vai ligar para ela uma vez por semana, tirar dúvida, isso, aquilo, mas ela não vai precisar dar aula. Facilitou, não facilitou? Facilitou muito. Gente, só falta... Não. Meu Deus. Então, tem o CP. E 373.348 usuários do DBN. O que é o DBN? É Dia da Boa Notícia. Nós fizemos uma estratégia de fazer 4 devocionais para incentivar o cristão que está sentado no banco, certo? A fazer esses 4 devocionais. Aí, nesses 4 devocionais, ele entende o assunto. Ah, a Marina vai falar. Então, eu não vou falar, tá bom? Ela vai, agora eu vou dar para a Marina, né? Porque ela vai falar sobre ferramentas de evangelização. Então, agora a Marina. Glória a Deus. Marina é a que se converteu agora, né? Aqui um pouquinho. Olá, eu sou a Marina. Boa noite, irmãos. Eu converti, eu sou a primeira aluna da Elisa. Conheci a Jesus através dela, me batizei, conheci meu marido na igreja, me casei com ele, tive meus filhos na igreja também. Bom, gente, olha só, com os testemunhos que a pastora passou, com o desejo de uma pessoa de querer alcançar, salvar vidas, e com o uso de tecnologia, como o missionário falou, de uma forma criativa de apresentar o evangelho, como não multiplicou.
eu vou colocar aqui a evolução, como que Deus foi movendo, como Deus foi fazendo evoluir essa ferramenta. Eu vou falar dessas ferramentas. Como a Elisa falou, começou no papel de pão. Ela começou a anotar ali o que a irmã Mônica, a evangelista, falava, e ela foi anotando tudo no papel. E desse papel, tinha um monte de papel, 14 aulas, ela foi estruturando, colocando uma forma ali, numa linguagem, estruturando, e virou apostila. Já teve um grande salto, porque aí não era só a Elisa que evangelizava, estava a Elisa, a irmã Mônica e tal, mas aí você evangelizava um a um, ou um casal, enfim. Com essa estruturação e no papel, em apostila, a gente abriu isso para toda a igreja. A Elisa pôde apresentar e treinar toda a igreja, para que todo que quisesse evangelizar, usasse esse material que já estava pronto. Um ano antes da pandemia, esse material foi para o aplicativo, para esse aplicativo da Bíblia JFA. O que aconteceu? A nossa igreja pôde aí naquele ano utilizar, se familiarizar. Entrou a pandemia. E agora? Como que a gente vai fazer? A gente já estava com o aplicativo, a gente já estava acostumado, a gente já tinha ali a mensagem, o aluno do outro lado. Então veio a pandemia, não paramos. Pelo contrário, pela própria situação da pandemia, vieram mais pessoas. E a gente tinha professor preparado. Então, como Deus foi misericordioso. Deus esteve no começo, está e vai continuar estando conosco nesse trabalho de evangelização. Uma outra coisa interessante é que quando a gente estava na apostila, era aquele trabalho, eu junto com a Elisa, e eu junto com ela, ali treinando os nossos membros. Foi para o aplicativo, abriu para todas as igrejas. Todos agora podem usar, está disponível. Tá? Por isso que a gente chegou aqui o número de 28 mil professores aqui de SAL e de CP. E agora continua evoluindo. A gente vai falar aqui do vídeo, que é uma outra ferramenta. A Elisa, como ela falou, agora a Elisa está gravando os vídeos. E depois, no final, ela vai apresentar uma outra ferramenta que ainda está no forno, mas já está aí em vias de ser implantado. Eu vou falar do sal. Gente, depois que vocês ouvem aqui, a Elisa falou alguns testemunhos. Ela foi contar tudo que ela já viveu aqui nessa área de evangelização, mas eu acredito que vocês ali estão com o coração cheio de querer sair e falar, não, agora eu quero falar de Jesus, eu também quero converter alguém, eu também quero experimentar o que a Elisa tem vivido. Então, a gente assim, eu vou dizer para vocês que a ferramenta do sal, ele vai ajudar ao cristão, a todos os cristãos, anunciar o evangelho para aqueles que não conhecem. Essa é a função do aplicativo. O sal, ele está estruturado de uma forma tão simples que ela apresenta o evangelho de uma forma clara, com fidelidade na palavra e com efetividade. Clara porque ela tem todo o material para o professor estudar, se preparar para a aula, todos os versículos, fidelidade com a palavra. A metodologia, hoje não é um treinamento, mas eu vou falar um pouquinho, a metodologia é assim, o professor faz uma pergunta para o aluno responde de acordo com aquilo que ele entende, que ele conhece ou que nem sabe. Mas aí o professor, ele não vai dizer para o aluno se ele está certo ou errado. Ele vai falar assim, bom, então você vai ler o versículo tal. E a pessoa vai ler. Ela fala, agora eu entendi. Ou não entendeu. E aí a gente explica. Então a própria palavra vai responder os questionamentos. Por isso que a gente fala, ela é 100% baseado na palavra de Deus. E efetividade, porque como a Elisa falou, são 14 semanas. E toda semana ela está ali sendo alimentada pela palavra. E aí Deus está falando com ela, está trazendo transformação no coração dela. Chega no final, a pessoa já tem todo o entendimento do plano de salvação. Ela está ali pronta para se batizar. Bênção, não? Então, o sal, ele é uma ferramenta de evangelização focada principalmente para aqueles que não são cristãos. E ela apresenta o plano de salvação. O sal, eles são estudo, como a Elisa falou, 14 semanas. Começa pelo primeiro estudo, quem escreveu a Bíblia?
Aí, no primeiro dia, a pessoa que for fazer o estudo, ela vai entender que a Bíblia, ela é um livro sobrenatural, que foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E que ela tem o poder de transformar aqueles que buscam, aqueles que procuram conhecer e se entregar. Então, ela vai sair com esse entendimento da primeira aula. Passa para a segunda. Quem é Deus? Quem é Jesus? Plano de salvação. Sobre por que Jesus teve que morrer na cruz. O que Deus fala sobre a morte. Quais são as ordens que Deus deixou para cada um. Espírito Santo, até chegar no batismo. Então, uma aula vai complementando a outra. Entenderam? E todo esse material está no aplicativo. Tem um vídeo que instrui como o professor deve fazer, as perguntas e os versículos. Está pronto já. E, por outro lado, o nosso aluno, ele também tem um aplicativo como aluno, onde tem um resumo da aula, as perguntas e os versículos. O aluno ali, depois que ele pode chegar em casa, depois da aula, ele faz o questionário dele, responde o questionário dele. No momento que ele termina de responder, o professor ali ele já pode ver as respostas. Aí, na semana seguinte, o professor pode ali comentar a resposta do seu aluno. O questionário também é importante porque, durante a semana, ele vai relembrar, ele vai reler aquilo que ele estudou. Então, é um momento de reforço também. E esse estudo todo está aqui no aplicativo, está aqui na Bíblia JFA. Então, esse é o sal. Mas eu ainda não estou preparada ainda de ministrar o sal, ser uma professora, eu não tenho muito conhecimento. Então, a gente tem um outro aplicativo, que a gente chama de uma outra ferramenta de evangelização, chamada Caminho Perfeito. Ou, de vez em quando, a gente fala CP. Como a Elisa falou, ela gravou todos os vídeos dessas 14 aulas. Então, o tema dessas 14 aulas está gravado. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com o microfone. Voltou. E essas 14 aulas estão gravadas. Então, esse aplicativo, essa ferramenta também é para anunciar o evangelho, mas ela é mais focada para quem já é cristão. Não quer dizer que quem não é não possa fazer, mas para quem já é cristão, para o quê? Fortalecimento da fé e também se preparar, conhecer todo o conteúdo para poder ser um professor de sal. Tá? Então, 14 aulas. E a grande vantagem do CP que eu vejo, como já tem esses vídeos gravados, o aluno ele pode fazer o estudo em qualquer lugar, está indo para o trabalho, está indo para a escola, está no intervalo, está em casa com um tempinho, assiste o vídeo. E também tem perguntas, tem lição de casa, a pessoa faz a lição. E é importante que essa pessoa que está fazendo tenha, a gente chama de mentor ou um discipulador, para que, como a Elisa falou, que cuide dele, para ver como é que está indo o entendimento dele, se ele tem dúvida ou não, para estar junto dele, orando. Amém? Até que no final, ele vai estar ali preparado já para ser um professor de sal. E muitas vezes a gente fica com aquela questão na cabeça, né? Mas como é que eu vou convidar alguém para fazer o sal? Convidar alguém para fazer o CP? Então, eu quero falar da terceira ferramenta, tá? Que é o Dia da Boa Notícia. O Dia da Boa Notícia, ela nasceu durante a pandemia. Aí vocês imaginam naquela época do caos, aquelas incertezas, aquela preocupação, com certeza, porque ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia a doença, qual é a extensão. As incertezas financeiras, de saúde pública, e o pior, todo mundo ali meio que confinado, né? Então, essa ferramenta ajuda o cristão a ser luz, a levar uma mensagem de esperança, principalmente para aquelas pessoas que não são cristãos. E funciona como? Todo mês tem um tema. Todo mês ela tem um tema e são criados devocionais, 4 devocionais referente ao tema. Nesses devocionais tem uma mensagem bíblica,
tem os versículos que suportam um tema, um vídeo de explicação e no final uma oração. Então, todos os dias, os 4 dias, tem o seu devocional. No final do 4º dia, você já está capacitado, inspirado e pronto para mandar aquela mensagem para alguém que você queira evangelizar. O aplicativo ele é tão prático que no final ele já cria uma arte bonitinha, sabe? Com o tema, com a mensagem. Aí você complementa com uma mensagem pessoal para quem você vai mandar e manda pelas suas redes sociais. Então, é uma outra ferramenta, tá? É o dia da boa notícia. Ele está aqui no aplicativo, né, no celular, na Bíblia JFA, e ela, assim, eu vejo que ela é uma ferramenta também que você pode usar de gancho. Você manda primeiro a mensagem, dá alguns dias, conversa com a pessoa, e tendo uma oportunidade, convida para fazer o sal. Eu sempre falo para os nossos professores que para a gente convidar alguém para fazer o sal, tem 3 passos. Como a Elisa também já falou, primeira coisa, orar pela pessoa. Vamos orar pela pessoa. A segunda, vamos nos aproximar, vamos mandar mensagem, vamos conversar, seja próximo da pessoa. E por fim, faz o convite para ela. Amém? Amém. Bom, a gente falou bastante da Bíblia JFA, então ela está disponível aí nas lojas, tanto na Android como no iOS. Quem quiser já baixar, é Bíblia JFA offline, não tem custo para baixar, para utilizar, divulgar também. E vou voltar aqui para a Elisa, que a Elisa vai falar da ferramenta que está no forno, está saindo. Antes, eu vou ler alguns testemunhos que nós recebemos via internet, né? Nas redes sociais. E o primeiro é do Lucas César. Não conheço a pessoa, tá, gente? É um irmão que mandou para a gente. Ele falou assim: depois de muito tempo na igreja, somente batendo cartão, agora estou me firmando e vejo que meu chamado lá o pastor, é para ensinar e ganhar almas. Tenho 24 anos e vou me esforçar para cumprir o chamado. Isso é uma mensagem dele depois que ele fez o sal, depois que ele aprendeu, quer ser professor. A Vilma: vou ser professora e acredito que o Espírito Santo vai falar com meu aluno e comigo também. Olha que tensa. Guto: Deus me abençoou com o curso Sal há 1 ano. Escama dos meus olhos caíram por terra com esse curso. E hoje, como professor, vou falar uma coisa, hein? A maioria dos nossos professores, tem mais de 50, né? Nem sei, Marina, já perdi a conta. São ex-alunos. Então, a pessoa se converte com o sal e depois se torna professora. É o que aconteceu com a Marina. A Marina agora é líder, né? Escama dos meus olhos caíram por terra com esse curso e hoje, como professor, tenho a oportunidade de ensinar as pessoas dentro da palavra e ajudá-las. Que bênção, né? Ano passado, uma aluna do Sal, após todas as aulas, decidiu se batizar e seguir a Jesus Cristo. Glória a Deus! E hoje ela está firme na caminhada rumo à eternidade. Acompanho de perto os passos dela. Outro: eu amo essa ferramenta, já ganhei uma alma para Cristo. Meu esposo, que é pastor, está utilizando e os resultados são uma bênção. Isso aqui é de uma irmã também. Meus alunos, esposo e esposa, aceitaram a Jesus na 4ª aula para a glória de Deus. Gente, não é uma bênção? Isso aqui é alguns que a gente não dá para colocar todos para vocês, tá bom? Tudo isso é uma coisa que é iniciativa, são iniciativa das pessoas, as pessoas tomaram iniciativa de fazer algo para Deus. Então, eu estava com muita vontade de evangelizar, fiz a apostila, depois veio aqui, vocês viram, né? Aí o Marcel, que queria muito estudar a Bíblia e tal, e achava ruim ficar carregando no metrô e tal, fez esse app que hoje aí mais de não sei quantos milhões de usuários. E agora, eu
me colocaram outro desafio. Falei, Elisa, oi. Quando fala Elisa, gente, já me arrepia assim a espinha. Elisa, oi, vamos fazer um projeto vídeos curtos, esse negócio de vídeo curto, né, que vocês vêem no TikTok, essas coisas, né, tanta besteira que faz, não é verdade? Vamos fazer alguma coisa que presta, né? Falei, vamos fazer uma coisa que presta. Então, estamos saindo do forno, gente, não fomos, ainda não, como que é? Ainda não lançamos, né, o canal ainda, mas vai ser um canal, vai se chamar assim, Você Sabia Que? Você sabia o quê? Então, são assuntos que o pessoal gosta. Olha o gancho, gente. Caiu na rede é peixe. Olha o gancho. Nós estamos fazendo um assunto que o pessoal gosta. Aí a pessoa vai lá procurar, aí cai no nosso canal. Entendeu? Não é crente não, gente no mundo. Caiu no nosso canal, começou a assistir o vídeo. Tal. Aí eu falo do assunto assim, como se eu fosse especialista do assunto, entendeu? Falo, entendeu? Aí, 20 minutos, ok. Calma. Aí, falo tal do assunto, de repente, eu dou um gancho. Sabe? Aquela, né? Para ver se a pessoa cai na rede. Entenderam? É uma tentativa? gente. Mas nós vamos a Roma. Vai, Elisa, vamos fazer, vamos. É o que o pastor falou, vamos. Eu sou essa pessoa, viu? Você falou, vamos, eu tô já lá. Vamos, Elisa, vamos. Não. Mas eu não sei, não, mas eu vou. Entendeu? Minha mãe falava assim para mim. Mãe, mas eu não sei fazer arroz. Ela falou assim, ninguém nasce sabendo. Aí eu aprendi a fazer arroz. Fazendo. Então, eu acho que vamos pescar, vamos. Eu não sei pescar, mas vamos. Então, vamos. Aí, estamos fazendo esse negócio aqui, e eu vou mostrar para vocês, como que você sabia que funcionou? Conhecer a palavra de Deus, despertar o interesse da pessoa para conhecer a palavra de Deus. Esse é o objetivo. Vídeos curtos. Ninguém gosta de assistir vídeo comprido. Assuntos atuais. Nada de ser crente, nada de crentez, né? Você começa a falar, a pessoa não entende. Não é. Vídeos com assuntos atuais. Gente, o que você quer saber? O que você quer saber? Fenol? Fenol mata? Por que mata? Né? Tá na mídia, né, agora? Vou fazer um vídeo do fenol. Caminho perfeito. E aí vou divulgar o caminho perfeito. Eu vou ler. Beleza? O vídeo do caminho perfeito são aquelas aulas gravadas. Entenderam? Vou passar o vídeo. Espera. Passar agora. Vocês vão ver como é que eu faço o gancho, tá? Só. Entendeu? Uma corrida contra o tempo e parece que as rugas estão sempre ganhando. Vontade de chorar. Mas hoje em dia temos vários procedimentos para deixar nossa aparência mais jovem. Então, não fique triste, nem perca a esperança. Existem no mercado várias maneiras de rejuvenescer e vou citar aqui 3 delas. A primeira, Botox, serve para relaxar a musculatura e amenizar as marcas de expressão. Segundo, preenchimento com ácido hialurônico para estruturar partes do rosto. Melhora o bigode chinês, as olheiras, aquela face caída. Em terceiro, temos também estímulos de colágeno, tecnologia com aparelhos e injetáveis. Das tecnologias com aparelhos, podemos citar ultrassom microfocado, conhecido como Liftera, laser,
radiofrequência microagulhada. Todas estas são feitas em consultório e atingem camadas profundas do rosto e pescoço para deixar a pele mais firme. Dos estímulos de colágeno injetáveis, temos Sculptra, o Radiesse e fios de PDO. Todos os procedimentos são diferentes uns dos outros e se complementam. Estes procedimentos citados são feitos por dermatologistas em consultórios. Alguns deles são até acessíveis, mas a maioria são extremamente caros. Complicado, né? Mas eu tenho uma boa notícia. Existe um tratamento rejuvenescedor que é testado e aprovado pelo Criador e está à disposição de todo aquele que busca uma solução milagrosa para o seu problema. Querem conhecer? A fórmula está em Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto. Uma alma doente afeta diretamente seu físico. Existem muitas doenças hoje em dia que são causadas por almas enfermas. Deus pode nos curar física e emocionalmente. Ele pode fazer nosso coração ser alegre e assim nos rejuvenescer a cada manhã, sem dinheiro e sem preço. Você acredita nisto? A sua beleza está vinculada com o estado de sua alma, com sua capacidade de sorrir. Às vezes, uma palavra pode ferir mais que um punhal, e um punhal pode ser puxado, mas uma alma ferida leva anos para ser curada. Nós queremos te ajudar a encontrar Deus e sua palavra milagrosa. Há poder de cura na palavra de Deus, mas você precisa encontrar o caminho que leva até Ele. E este caminho é um caminho perfeito. Quer experimentar? Clique no link que está na descrição deste vídeo, o caminho perfeito, e saiba mais sobre como ter este coração alegre. Nós aqui não queremos vender nenhum curso. É totalmente gratuito, não vamos cobrar nem agora e nem depois. Então, venha, te vejo lá. Vocês viram como faz o gancho? Eu começo falando como se eu sou doutora, né? Dermatologista. É que eu não contei, mas minha filha do meio, ela é dermatologista. Então, ela trata da minha pele. Se vocês quiserem fazer propaganda aqui. Mas, assim, vocês veem, tanto que ela me ajudou nesse texto, né? A gente tem que procurar falar algo que realmente é verídico. Não pode falar uma mentira. Então, eu pesquisei, nós vamos pesquisar, todos os vídeos vão ser pesquisados, os assuntos, e nós vamos fazer esse gancho. Então, você viu que eu dou uma enganchada ali, né? Isso aqui que é pescar. É aquele anzol, né? Para atrair uma pessoa do mundo que está lá preocupada só com beleza, tal, a estética, não sei o que, tal. De repente eu falo e aquilo vai tocar profundamente o coração dela. E ela falou assim: puxa vida, eu quero conhecer esse caminho. Maravilhoso, gente. Vocês podem usar a criatividade que vocês têm, todos, para ganhar almas para Jesus. Porque, assim, eu falo para o Edu sempre, eu falo assim, gente, eu estou dando a faca e o queijo na mão da pessoa, né? Já tem no celular, um aplicativo, um negócio fácil. Você é só estudar ali, pegar ali, e dar uma aulinha. Amém?
Vamos sair aí, ser missionário aqui na esquina, né, o pastor? No outro lado da rua, na minha casa, no meu bairro, na minha vizinhança. E eu vou falar o seguinte para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais ou qualquer coisa, depois vocês podem procurar a gente, que a gente pode tirar dúvida. Mas nós vamos ter quantos minutos aí? 10. Podem perguntar. Quem quer perguntar? Um de cada vez, tal, que nem aquela hora do pastor lá, um de cada vez. Uma dúvida? Podem perguntar. Nossa, nenhuma pessoa. Fala. A Aline quer perguntar. A gente ficou com uma dúvida lá em cima. Essas ferramentas, elas estão todas na Bíblia JFA, é isso? E aí você encontra no aplicativo, você baixa o aplicativo e lá você encontra essas ferramentas, é isso, né? Só porque a gente tinha ficado em dúvida se era um aplicativo separado ou se era dentro da Bíblia. Não, é dentro da Bíblia. Tá bom. Esse último ainda não tá, né? Não, esse dos vídeos aqui nós vamos lançar o canal. Ah, tá. E aí vai ter esses vídeos todos aí, vocês podem usar, né? Mandar para um amigo, uma amiga, para alguém escutar. Esses vídeos são vídeos para a pessoa que é do mundo, hein, gente? Não é para crente, não. Crente está dentro da igreja, está sendo bem cuidado, nós estamos indo para fora. Esse negócio de crente ficar só dentro da igreja, fala, irmão. Porque se você não perguntar, eu fico falando. Eu só fiquei com uma dúvida. Sim. Se existe um grupo do que orienta o outro grupo a aplicar o sal, ou a pessoa vai direto no sal e aplica o sal. Por quê? Porque você falou que esse material está lá dentro do aplicativo. Mas você falou que tem um grupo de professores que orienta ou encaminha esses outros a pregar. Porque na mesma dificuldade que você comentou no começo de aplicar o método, sim, você deve trazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas, sim. Por exemplo, o que a gente teria que fazer primeiro? Preparar um grupo ou ir direto no sal e sair falando do evangelho à torta direita por método? Vocês são bem-aventurados, porque as pessoas que pegam o sal, né, que estão no Brasil inteiro, eles pegam o sal e aplicam. Que nem você viu esses testemunhos, né? São de pessoas que a gente nem conhece, não sabe nem de onde que é, e que estão aplicando o sal. Mas, hoje, se vocês quiserem se vocês querem aprender a dar o sal, a Marina está aqui, ela pega o nome de vocês, a gente treina, porque o treinamento é fácil. E se vocês não aprenderem assim no treinamento, vocês vão aprender na prática. Por quê? Como é que nós treinamos os professores lá na nossa igreja? A gente pega o professor novo, coloca com o professor antigo, que já deu aula, 3, 4 aulas, e coloca junto. Aí o professor que já está acostumado, ele dá 2 aulas, deixa uma para você. 3 aulas, aí deixa outra para você. Aí você, na prática, você vai vendo ali a transformação do teu aluno. Primeiro, gente, porque vocês veem a pessoa se converter assim na sua frente. Aquela pessoa incrédula, ela vai se convertendo assim. E você vê assim um milagre. Esse é o maior milagre. Gente, eu não quero saber de perna crescer, braço, nada disso. Cego ver. Eu gosto de ver gente se convertendo. Gente, se tem um milagre maior, é ver uma pessoa se converter. Ela vai se convertendo assim na sua frente, durante as 14 aulas. E você vê a pessoa, chega no final, ela se converteu. Eu, às vezes, fico espantada. Verdade, quando o Marcelo se converteu, eu espantei. Eu falei, verdade isso? Meu Deus, Silvia. Eu falei, mas Elisa... Eu falei, eu sei, mas tem coisas assim que para a gente, até a gente, é milagre. Porque você vê assim, um milagre acontecer. Isso é milagre. É o maior milagre é ver alguém se converter. Irmão, quer ver um milagre? Vai ser professor de sal. Você vai ver o milagre. Tem que sair de dentro dessa igreja.
Os crentes têm que sair de dentro da igreja e ir para fora. Entenderam? Eu estou evangelizando minha sobrinha agora. Ela chora. Eu fico assim, olhando para a cara dela, porque ela está chorando. Eu falo, gente, está se convertendo. Olha lá, olha o Espírito Santo. Olha a palavra de Deus. Eu fico assim, observando o que a palavra e o Espírito Santo faz. Vai quebrantando a pessoa chora. E eu fico esperando a pessoa chorar. Entendeu? O Marcel mesmo. Gente, quando ele começou a chorar, eu falei, gente, isso aqui é milagre. O Marcel mesmo. Falei para a Silvia, porque a Silvia estava, né, comigo. O Marcel mesmo. Elisa, Entenderam? Então, a gente ensina. Vocês querem? Dá o nome. Marina vai entrar em contato, vai colocar um professor junto com você, vai treinar você e vocês vão ficar bala. Pensa. Quer converter? Meu irmão, meu isso, meu aquilo. Então, é isso. Começa a orar, 40 dias, orando. Depois jejua por ele. Vai ver se não vai ser. Gente, eu olho, quando eu começo o sal com uma pessoa, eu olho para ela convertida. Na primeira aula, já vejo, nossa, o João vai ser uma bênção, hein? Olha, que bênção que ele vai ser na casa de Deus. Esse homem não gostar de igreja, não gostar de Bíblia, não gostar de crente. Ele não sai da igreja, pastor. Hoje o cara está lá, parece que eles não sai da igreja, fiel, serve na diaconia, uma bênção, um homem de Deus. Não é, Marina? Pensa num João transformado. Gente, eu olho para o João e falo, meu Deus, parece que nasceu crente. Não é verdade? Parece que nasceu crente, mas não era. Era um cara viciado em bebida que vivia na porta do bar. É isso que Deus faz. E, gente, é só disposição, é coração. Deus olha o nosso coração. Porque, pensa uma pessoa que não sabia nada, era eu. Olha o que Deus fez. Multiplicou, triplicou, quadruplicou. Hoje a Marina, assim, é melhor do que eu. Marina, que foi a primeira. Marina é melhor. Vocês viram ela falando, né? Que orgulho. Eu olho assim e falo, gente, olho para o Marcel e falo, meu Deus. Olho para mim e falo, meu Jesus. Que o Senhor usa. Porque eu, até hoje, quando eu me olho, eu não me vejo capaz. Assim, tipo, sabe? De verdade. E olha o que Deus fez, né? Mas eu creio, assim, verdadeiramente na palavra de Deus. Quando Deus fala assim, tá. É isso aqui, entendeu? Eu amo a palavra de Deus. Eu creio totalmente na palavra de Deus. E eu tenho visto cada dia mais, quando uma pessoa se converte, eu creio mais ainda, porque eu sei que não fui eu. Não fui eu. Foi a palavra. Vocês têm que ter essa experiência. Pregar a palavra. Pregar a palavra. E vocês verem uma pessoa se converter. Vocês têm que ter essa experiência. Não é, Marina? Não é real? A pessoa não se converte? Está aí para não deixar eu mentir. Entendeu? Se converte. Glória a Deus. Você tem uma pergunta? Nossa, o nosso... Rápido, porque tem mais uma. Oi. Primeiramente, glória a Deus pela sua vida, né? Na verdade, eu queria perguntar... você trouxe alguns casos de sucesso e sensacionais, mas... e quando a pessoa não se converte, como que você lida com isso? Como que eu devo setar essa minha expectativa antes de iniciar um estudo com a pessoa? Porque, da minha parte, se eu inicio um estudo com alguém, a minha expectativa final é que eu chegue no sucesso e que a pessoa se converta, e glória a Deus por isso. Mas se isso não acontece, como você lida com isso? Como que eu devo lidar? Como que eu devo olhar para isso? Eu sempre
nas minhas orações, eu peço sempre a Deus, primeiro, para trazer pessoas realmente que queiram, tenham um coração, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Eu não conheço, mas Deus sabe. Então, eu sempre falo para Deus, Deus, traz aquele coração que que não sabe, né? Que não sabe que precisa, mas que precisa e que quer. Então, Deus tem trazido. Mas já veio pessoas que eu dei estudo, esses 14 aulas, lembra do Clóvis? Isso, aí a Marina não deixa mentir. Clóvis. Ele fez as 14 aulas, eu falei, agora vai, ele vai, né? Vai aceitar, se batizar. Porque já, né? Chegou na última aula e falou assim, Elisa, não estou preparado. Não está preparado para quê? Para me batizar, para aceitar Jesus. Eu acho que eu estou em dúvida ainda. Nossa, depois de 14 aulas falando, fundamentando tal, não quer, não. Reprovado, então. Ele é reprovado? É reprovado, ué. Você não quer se batizar? Reprovado. Aí ele falou assim, Elisa, eu faço qualquer coisa você falar para mim fazer, eu faço, só não vou me batizar. Ah, qualquer coisa? Qualquer coisa. Falei, então é sanguete. Toda semana na igreja. E pequena família. Entendeu? Toda semana na igreja, no culto, pequena família. Depois de um ano, ele voltou e falou, Elisa, me dá o sal de novo? Dou. Dei o sal, se converteu, se batizou. Tem casos da pessoa não querer? Eu fiz minha parte. Eu falo, Jesus, Jesus. Eu fico triste. Não dá tristeza, Marina? Porque você fica 14 semanas com a pessoa não... É negar Cristo mesmo. Essa nega. Você ora, você continua orando. Quantas pessoas nós estamos orando que não quis? Que está na lista? Nós temos uma reunião de oração só para as pessoas, para os professores e para os alunos, que a Marina faz toda semana. A gente ora pelos professores, cobrindo a vida dos professores e orando pelos alunos, para que Deus possa estar quebrantando esses corações. Mas tem muito deles que não querem, que fala não para Jesus. O que a gente faz? Coloca na lista de oração e ora. Porque é uma escolha, gente. É uma escolha da pessoa. Mas eu te digo, não é a maioria. 80% aceita Jesus. Fala. Comecei a orar com ela de vez em quando. E ela tinha perdido o esposo. Eu peguei o gancho, né? Que ela tinha perdido o esposo. E eu me prontifiquei de estar indo com ela na casa dela durante as tardes, falando do evangelho para ela, orando com ela. Sim. E ela ainda tinha um congá ainda. Nossa. O congá dela é uma parede toda de santos, né? Que tinha os orixás, tinha... E eu orei muito naquela época e jejuei muito, porque eu sabia que eu estava lidando com demônios, né? E para mim, eu cresci muito espiritualmente, né? Ela relatou coisas que voavam na casa dela, porque esses demônios não queriam que ela aceitasse a Cristo como Salvador, né? E aí, por isso, dessa perseguição que eles fizeram com ela, ela se firmou mais ainda, né, na leitura da palavra, e orando com ela, orando junto, né? Isso eu tinha 17 anos, eu acho. E ela se converteu, se batizou, né? E não demorou muito, o Senhor a levou, né? Mas eu creio que eu vou encontrar. Amém, amém, glória a Deus. Então, glória a Deus. Isso envolve não só a persistência, envolve comprometimento de tempo. Sim. Né? Você tem que ter o tempo, tem né? Que ter esse tempo. Se dispor realmente, como o missionário disse. Sim. Né? E então isso
E a gente lembra também da passagem, né? Que a obra e a fé, ela anda junta. Sim. Quando você vê o teu trabalho, que Deus usou a sua vida, né, nas obras, a sua fé é aumentada. Sim. Né? Então, eu tô me alimentando muito aqui hoje. Viu? Amém, Deus amém. continua Glória abençoando a a Deus. irmã, a vida do missionário. Amém, Foi amém. uma bênção. E depois eu vou falar com a Maria. Prepara, Marina. Bom, então, em nome da nossa igreja, a gente agradece a Elisa, a Marina e o Eduardo. Muito obrigada, irmãos, pela presença. Todo mundo amou? Aê! Obrigada, Elisa.